Meus amigos da Fórmula 1, uma grande expectativa, uma corrida bem mais ou menos maluca. A Mercedes foi bem castigada. Vamos falar muito sobre essa corrida da Áustria e suas polêmicas. Se inscrevam no canal, dê aquela sua curtida, sigam no Twitter, sigam no Instagram. Roda a vinheta! O GP da Áustria foi bem mais ou menos. O grande destaque dessa corrida foram as quebras, que por consequência levaram aos safety cars, o que bagunçou bastante a corrida. Sinceramente, esperava mais dela. Essa corrida também não pode ser desassociada da classificação, que com os erros de Hamilton e os mimimis da Red Bull, que fez com que Hamilton fosse punido com 3 posições por desrespeitar a bandeira amarela. Sinceramente, o inglês já sabia que teria sua primeira tentativa anulada, por sair totalmente da linha do circuito. E até por isso, eu acho que ele não aliviou na bandeira amarela. Antes, o 5º lugar com a punição do que o 10º lugar sem volta marcada. Já Valtteri Bottas venceu de uma forma como já havia explicado aqui no canal nos vídeos anteriores, andando muito bem naquele dia dele e contando bastante com a sorte. Ele se sentiu bastante pressionado no final do treino de classificação, o que fez ele tentar uma volta melhor que ele havia feito. Aconteceu dele sair da pista e, como ele estava logo à frente de Hamilton, fez com que o piloto inglês se atrapalhasse também no mar de poeira que apareceu e nas bandeiras amarelas. Não podemos largar de mão que foi uma vitória merecidíssima, com pole e um grande controle de corrida. Lewis Hamilton, como já havia também dito aqui em vídeos anteriores, começa uma temporada sem foco na Fórmula 1. É uma temporada curta e isso pode prejudicá-lo. O inglês precisa focar nas disputas. Ele geralmente faz isso em todo o ano. Ele só vem entrar para o foco da Fórmula 1 a partir da 4ª corrida. E, se ele fizer isso dessa vez, pode ser um suicídio no campeonato. Nesse final de semana, quando realmente precisou de foco, o inglês errou, tanto na classificação quanto na corrida. Já a Mercedes não pode chegar numa corrida, no dia da corrida, e declarar que pela mudança de cor do carro, isso poderia prejudicar a refrigeração dos mesmos. Ora, com uma equipe como a alemã tão calculista, não calculou isso. Mas eles realmente deixaram uma decisão pessoal do seu melhor piloto e o melhor piloto da atualidade sobressair a questão da competição e esportiva. Ou seja, quando aceitaram a mudança do prata para o preto, assumiram esse risco, ou não assumiram? Tá certo, a cor ficou linda, o carro ficou lindo, mas essa história tá muito mal contada. Por consequência, os 2 pilotos tiveram que, no meio da corrida, poupar o equipamento, com a alegação de problemas no câmbio. Espero que esses problemas do câmbio não tenham a ver com o superaquecimento do motor, mesmo porque alguns carros com motores Mercedes quebraram durante a prova. Isso em um momento também que o Hamilton partiu para cima do Bottas. E eu prefiro acreditar em problemas técnicos de câmbio, de superaquecimento, do que a Mercedes ter evitado a competição entre os 2 pilotos. Mesmo porque qualquer das 2 possibilidades a Mercedes errou, sendo por problemas de câmbio ou sendo por evitar a competição, e pagou com um carro fora do pódio por essa decisão. Me espanta uma equipe como a alemã, tão conservadora, ter se levado por esse clima antes GP, para poder dar razão ao seu piloto, trocando a cor do carro, de alguma forma prejudicando a performance da equipe. Quando não deveria ter sido conservadora, que era na prova, foi conservadora e quase joga a corrida dos 2 pilotos fora. Se tivesse liberado a disputa entre seus pilotos e, no penúltimo safety car, ter colocado compostos mais macios nos 2 carros,
talvez nada do que aconteceu no final da corrida teria acontecido com a equipe alemã. E assim, ia confirmando o seu domínio no final de semana. A equipe alemã, quando resolve se equivocar, ela faz com grandeza. Uma das polêmicas da corrida foi a ultrapassagem ou quase ultrapassagem de Albon em Hamilton. Na minha opinião, é um acidente de corrida. Albon, por inexperiência, faltou paciência para definir essa ultrapassagem em outro momento. Era quase certo que a ultrapassaria o inglês e talvez até conseguiria o P1. Já Hamilton não aliviou. Hamilton pegou e não mudou de direção e manteve sua posição na pista. O que me faz realmente acreditar que não tinha que ser punido. Ele não movimentou nem um pouco o volante. Os dois assumiram o risco de interpretação e possibilidade de punição. Acabou só para o inglês a punição, pelo fato do carro do Albon estar um pouco mais à frente. Coincidência ou não, os dois se envolvem em acidente que resulta no terceiro lugar para a McLaren. Isso já aconteceu em 2 GPs. Eu já havia dito que o Verstappen era favorito e continuo achando a mesma coisa. Muitos me criticaram por esse posicionamento. Mas o favoritismo parte do princípio de resultados anteriores na Áustria, de piloto e equipe, e pensando que o carro não iria quebrar. Se fosse em condição normal, com esse safety car, e com a agilidade com que a Red Bull consegue assumir estratégias ousadas e otimistas, essa corrida poderia ter sido dele. O Albon provou isso. Porém, os dois carros da Red Bull tiveram problemas elétricos. Horner está jogando a culpa no entreveiro entre Albon e Hamilton, como uma forma de tirar o foco do que realmente importa, que é os dois carros da Red Bull tiveram problemas elétricos e ficaram fora da corrida. Rapaz, hoje tem coisa para falar. Meu Deus, que corrida que deu o assunto, hein? Mas vamos lá, né? Tem que falar, não tem? Então vamos. No resto, houve equilíbrio nas forças entre as outras equipes, destacando os 9 abandonos. Não é pouca coisa para essa Fórmula 1 atual. Destaque para o desempenho também de George Russell, na classificação e na corrida, pilotando muito bem. Houve boas disputas intermediárias, como foi característica da temporada de 2019. A Haas, com seus 2 pilotos e desempenho triste, porém, sobre Haas e seus pilotos, não tem nada de novidade sobre isso. Outro destaque vai para a questão de alguns pilotos, antes da corrida, terem se ajoelhado em campanha ao engajamento contra o racismo e pela diversidade. A polêmica coube a outros pilotos que não se ajoelharam. Aí eu anotei aqui quem foi: Verstappen, Leclerc, Sainz, Kvyat, Giovinazzi e Raikkonen. Ninguém é obrigado a essa lacração que está sendo exigida, campanha começada por Hamilton. Cada um tem a sua realidade, e a da Fórmula 1, desde a sua criação, é de um esporte elitista. Isso não quer dizer que eles devam ser alienados. Porém, não se deve obrigar, dentro desse mundo da Fórmula 1, quem não queira participar do ato. Afinal, os pilotos já afirmaram que são contra o racismo e são a favor da diversidade. Eles só acham uma outra forma para poder ajudar nessa questão. Já disse aqui e volto a tocar no assunto. É muito bom que o Hamilton se preocupe com isso. Como? De forma financeira, de forma de influência, para que a categoria aceite mais pilotos negros e até mesmo para uma escola de pilotos onde caiba no bolso deles. Mas é uma questão dele, que ele tem que fazer a parte dele. A Fórmula 1, como esporte e empresa, deve estar interessada no que está acontecendo dentro da competição, dentro das corridas. Assim como pilotos que não queiram participar disso, não façam. Eles não são obrigados. A solidariedade
tem que ser genuína e natural. Pneu furado. Meus amigos, a coluna voltou. E entra ano e sai ano, a Ferrari tem seu lugar cativo nessa coluna. A equipe italiana está uma draga só. O carro não dá para pilotar, é inguiável. Leclerc tirou leite de pedra e se aproveitou da corrida como foi maluca. Charlinho foi na estratégia e no braço conquistar o seu segundo lugar. Virado também para a lua, né? A punição de Hamilton e as quebras dos carros da frente. Já Vettel, infelizmente, eu só vejo aposentadoria para o alemão. Mesmo com um carro muito ruim, a diferença de desempenho entre o monegasco e o alemão é muito grande. Vettel errou tudo no final de semana quando deveria acertar. Aliás, não só ele, os dois multicampeões erraram em demasia nesse final de semana. 100 por hora, também está de volta e vai para a McLaren. Foi emocionante ver a comemoração da equipe. Foram estáveis e consistentes a corrida inteira. Norris sempre disputando posições e Sainz mais uma vez fez uma corrida estratégica, largando de oitavo e chegando em quinto. Sem contar que a McLaren deu uma lição na Mercedes, deixando seus pilotos disputarem posição. Uma disputa foi forte e leal, que por retribuição a essa atitude da McLaren, a equipe de Work ficou em segundo no campeonato de construtores. Tá certo, é a primeira corrida, mas já vale muita coisa. E também colocou um piloto no pódio. Aliás, essa nova geração da Fórmula 1, nesse início de temporada, estão pilotando como gente grande. Então, meus amigos, a Fórmula 1 é um esporte que, ao natural, é a disputa de posição entre pilotos na pista. Quando as equipes interferem nessa disputa, o castigo merecido é o mau resultado. Logo na Áustria, palco de um dos dias mais tristes da Fórmula 1 em questão de interferência de equipe no resultado da prova. Fica a dica para a Mercedes. Não se esqueçam de dar aquele joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal, nos sigam no Twitter e no Instagram. É isso aí, até mais, valeu!